para estudantes com matéria atrasada, professores soterrados em correção e aos que querem uma distração para continuar aprendendo enquanto se locomovem. Bem-vindos! Esse é o Lab Genial, podcast do Laboratório Histórico. Fala pessoal, aqui é o Cauã e hoje eu tô aqui para a gente falar um pouco da influência africana na cultura brasileira. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar algumas coisas, né? Que quando a gente fala em África, é muito comum a gente pensar uma coisa igual, monolítica, como se fosse uma mesma coisa. Mas isso não é verdade. A gente fala sobre diferentes povos, diferentes nações que existiam. A gente usa geralmente o termo etnia para definir conjuntos de povos que possuem às vezes uma língua, deidades, né, deuses em comum. E a gente sabe de 3 grandes etnias que vieram para o Brasil, que seriam Yorubá, Fon e Bantu. Cada uma dessas possui suas pluralidades e diferenças entre si, mas não vai ser o foco desse genial aqui. Eu vou focar mais na influência de todas essas etnias enquanto parte do Brasil. Mais para frente, claro, a gente ainda pode comentar, né, em outro genial sobre como que se organizavam cada uma dessas etnias, como é que era a organização na realidade em África, que não era por etnias, né? Quem vai dar essas etnias muitas vezes são os europeus. Lá em África era o costume que cada um se considerava não membro de uma etnia, mas membro de sua aldeia. Mas isso fica para depois, uma outra oportunidade. Pois bem, quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que ele foi por muito tempo uma colônia portuguesa. E isso significa que Portugal, além de tirar as riquezas naturais, como o pau-brasil, ouro, cana-de-açúcar, que foi colocada, né, no Brasil, além disso, Portugal também se apossou nessas terras no sentido cultural como um todo. A língua que a gente fala, que é a língua portuguesa, a religião que é seguida, a religião mais seguida no Brasil, que é o cristianismo, a arquitetura que por muito tempo foi feita, baseada na arquitetura portuguesa. Então você tem uma dominação cultural também que Portugal vai exercer. No entanto, tanto os africanos que foram trazidos à força para o Brasil, quanto os indígenas brasileiros já possuíam diferentes culturas, visões de mundos também. E essas visões não aceitaram, se render à visão portuguesa. Resistiram por muito tempo, resistem ainda hoje. E se o que a gente pode chamar hoje de cultura brasileira como um todo esse conflito, então, entre todas essas diferentes culturas que foram jogadas umas contra as outras, e algumas coisas absorvidas, outras não, outras se perderam no tempo. Se tudo isso é Brasil, então hoje eu estou aqui nesse genial para a gente pensar um pouco mais sobre a influência negra africana vindo disso. Para começar, então, eu vou abordar o aspecto religioso. Existem diversas hoje religiões que têm alguma ligação com alguma espiritualidade africana, como por exemplo o candomblé. O candomblé por si só é uma religião que se coloca assim em formato de religião, algo que traduz espiritualidades diferentes. Isso porque para os povos africanos não havia diferença entre religião e costume. Para eles a religião era o que era a sua sociedade em si. E o candomblé, ele tenta trazer essas espiritualidades em formato de religião, adaptando ao contexto brasileiro, né, do século XXI. Outra religião popular é a Umbanda. A Umbanda ela é bem diferente do candomblé, porque ela se considera uma religião legitimamente brasileira. E isso porque ela possui sim uma forte influência africana, principalmente iorubá, né? O candomblé ele pode variar. Existem outras formas de candomblé. Tem candomblé iorubá, o banto, fon e candomblé de caboclo, que é um que possui maior influência indígena. Mas na Umbanda a principal influência é iorubá e basicamente eles colocam legitimamente brasileiro porque ele também possui uma forte influência católica e uma forte influência de espiritualidades indígenas também e do próprio espiritismo, né? Então a Umbanda ela é bem diferente do candomblé nesse sentido. Se o candomblé tenta remontar outras espiritualidades ao Brasil, a Umbanda tenta ser uma coisa própria ao Brasil em si. E existem diversas outras religiões que a gente poderia abordar, né? Como Bassuê, Terecó, Tambor de Mina, Batuque, etc, etc. Mas como esse vídeo tem como objetivo ser bem expresso, eu não vou ficar detalhando muitas coisas aqui. Mas eu recomendo a qualquer um que se interessar pesquisar sobre, porque eu acho que vale muito a pena.
E muitas delas vão conversar muito com o nosso cotidiano, como por exemplo, é um hábito muito comum no Brasil, quando a virada do ano, pularam 7 ondas para Iemanjá. Mas enfim, depois de falar sobre religiões, eu gostaria de falar sobre outra coisa que é muito associada também a uma herança africana no Brasil, que é a capoeira. Se a gente for atrás da origem da capoeira, a gente pode perceber que ela está tanto relacionada à África, né, quanto também aos indígenas do Brasil. Ambos praticavam lutas que imitavam animais da natureza, ou melhor, que se derivaram de imitação dos animais, né? E essas lutas vão acabar tendo significados diferentes para os povos diferentes em si. Então, para alguns, essa luta poderia ser usada como uma arte, né, marcial em guerra mesmo. Para outros, essa luta poderia ter uma inclinação ao sagrado, né? Então deveria ser praticada enquanto num ritual. Alguns faziam eventos que reuniam aldeias em si para praticar essas lutas. Então era muito variado, isso varia muito, né? Mas o que é interessante para a gente é o seguinte: depois que começou a escravização africana e que os portugueses trouxeram muitos africanos ao Brasil como escravos, já haviam escravizados indígenas aqui também. Então, na realidade, vai acabar acontecendo um intercâmbio, né? E neste intercâmbio é interessante porque vai acontecer trocas culturais em si, né? Sincretizações de deuses, né? E etc. E também na luta. E disso tudo é que acaba surgindo a capoeira, né? Nesse contexto em si. O nome capoeira acredita-se que vem do tupi, que era uma língua falada, né? Uma língua indígena falada no Brasil. Do tupi capoeira, né, que seria uma mata cortada, né, uma mata rala. Até hoje você vê pessoas que falam capoeira nesse sentido, de uma mata bem ralinha, bem curtinha. Isso acredita-se que é porque a capoeira era jogada em lugares assim. Isso porque se você jogar capoeira em um lugar que tem mata muito alta, às vezes você vai acabar esbarrando na mata, não dá para fazer uma roda muito bem, etc. Então acredita-se que é por isso. Então a capoeira nesse primeiro momento era praticada entre os escravizados, acredita-se que escondido, e há um mito popular que diz que ela era disfarçada de dança, né? Por isso havia as rodas, né? Mas, apesar de a gente não ter muitas certezas, é muito provável que a capoeira tenha sim um viés muito ritualístico em si, à medida de que essa roda em si parece muitas vezes possui músicas, né, que falam sobre egunguns, né, ancestrais, às vezes sobre diferentes deuses, né, que vão mudar o nome de acordo com cada etnia, né? E alguns ainda vão dizer que a capoeira era utilizada pelos escravos como uma forma de lutar, e até mesmo que Zumbi dos Palmares que criou a capoeira. Mas, na verdade, se a gente for analisar, o que a gente pode afirmar realmente é que a capoeira vai aparecer muito forte após a abolição da escravidão, em 1888. Onde muitos daqueles ex-escravizados passam a se organizar em grupos que são chamados de maltas. E esses grupos eram considerados grupos marginais, à medida de que eles às vezes faziam pequenos furtos e até faziam trabalhos sujos para determinados políticos com o intuito de arrecadar alguma coisa, dado que até o direito de realmente trabalhar era negado aos ex-escravizados. E aí começa a existir diversos estilos de capoeira, né? Alguns capoeiristas, por exemplo, vão se especializar em armas, né? Então, uma arma que era comum era chamada de navalha voadora, que basicamente pegava uma navalha de cortar, de barbear, e amarrava ela em um barbante. E ela era usada para arremessar e cortava o pescoço, né? Outros, na época, se tinha muito uso de bengalas, como uma espécie de estilo, né? E alguns aproveitavam disso para andar disfarçado e, quando preciso, usava a bengala como arma. Até então, que vai existir um mestre chamado Mestre Bimba, que é crucial para a capoeira, que ele vai tentar fazer a capoeira ser mais bem vista socialmente. Então, por exemplo, ele vai tirar a ideia das armas dentro da capoeira, ele vai buscar influências em outras artes marciais como karatê e kung fu, e com isso vai criar um traje próprio da capoeira, vai então criar sistemas de faixas, cerimônias e coisas assim, com o intuito de tirar da capoeira essa luta urbana em si e dar uma outra roupagem para ela. E a partir daí então que no governo de Getúlio Vargas ele vai abolir a criminalização da capoeira junto a outro conjunto de coisas que a gente vai falar logo logo. Então assim, com esse breve resumo,
a gente consegue perceber que, apesar da capoeira ser uma fusão de muitas coisas, ela foi apropriada em si por aqueles ex-escravizados, então, que muitas vezes misturavam a roda de capoeira com rodas de samba, com cultos de fato ao seu sagrado, né, que variava, né, vão surgir diversas religiões daí, né, que eram praticadas de maneira improvisada, às vezes escondida. Não haviam, por exemplo, a possibilidade deles terem templos, dado que era proibido, né? Então eles acabavam tendo que se improvisar. E a capoeira, então, nasce muito disso. É muito junto a isso. E vai ter a separação e a ressignificação com o mestre Bimba, que vai transformar ela, de fato, em uma arte marcial, com o sistema que a gente conhece hoje. E assim, aproveitando que a gente já tocou brevemente no assunto, uma outra forte herança africana que há no Brasil é muito ligada às músicas. Na real, as músicas possuem uma fortíssima herança africana até hoje. E quando a gente fala nisso, o primeiro estilo que vem na nossa cabeça certamente é o samba. E o samba, por si só, ele é um estilo muito amplo que a gente poderia falar horas e horas dele. E, bom, mas sendo bem breve aqui, acredita-se que o samba se derivou de um outro tipo de música chamado choro ou chorinho, e cujos nomes dos cantores eram chorões, né? Cujo maior nome, né, desse choro seria o Pixinguinha, né? Acredito que muitos de vocês possam conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar. E esse tipo de música ele era muito ligado às pessoas negras, né, porque eram marginalizadas, e ele é característico, né, até pelo nome chorinho. Ele geralmente não possui voz e é muito característico por ser um gênero meio melancólico em si. E o samba, o primeiro samba que vai surgir, que a gente acredita que é o samba de roda, ele vai pegar alguns desses elementos do chorinho e vai tornar ele uma coisa mais feliz, né? E aí é muito característico a roda em si. E daí que a gente pode ligar um pouco a capoeira. Acredita-se que a roda de capoeira e a roda de samba eram praticadas ao mesmo tempo. Às vezes uma dava intervalo à outra. E o samba passa a utilizar outros instrumentos. Ele passa, por exemplo, a dar muito mais destaque aos instrumentos de percussão e a instrumentos improvisados também. E o samba, bem como a capoeira, vai ser considerado algo vadio, como eles vão dizer, e vão tentar ligar isso ao crime. Vão dizer que fazer samba, praticar capoeira, essas coisas são ligadas ao crime em si. E isso era uma coisa muito forte na época. A gente pode perceber que havia um forte eugenismo, havia uma vontade de que as pessoas negras fossem exterminadas de fato. Mas o samba acaba se espalhando muito, vão surgir muitos grupos de samba, de pessoas brancas que vão abraçar o samba. Depois o samba vai se misturar ao carnaval, e aí a gente vai ter as escolas de samba, que vão derivar então outros tipos de samba, né? O samba de carnaval é o chamado de samba enredo, muito porque além, né, dele ser um samba mais épico, com diversos instrumentos, né, baterias, ele também vai contar uma história. A maior parte dos sambas enredos contam uma história, tem alguma mensagem por detrás. E vão, né, sendo criados o tempo todo, gêneros e gêneros de samba. Depois, no futuro, você tem um partido alto, o pagode, a bossa nova, a própria MPB. Então, basicamente, muito da música brasileira, durante muito tempo, em partes até hoje, vem muito do samba. Mas não tão somente o samba possui essa forte herança africana. Se a gente for analisar outros gêneros, como por exemplo o funk, se a gente for pegar o funk, a gente consegue perceber que a batida dele é muito comum a batidas que acontecem em alguns rituais afro-brasileiros. Dado que o funk ele também surge em uma zona de periferia, onde a maior parte das pessoas eram negras e talvez frequentassem e faziam parte de sua cultura também essa batida, que depois vai se popularizar muito. Ou então, por exemplo, o axé, que vai se derivar do frevo, que também é um tipo de ritmo acelerado, muito comum a carnavais. E é um ritmo que possui sim muitas heranças africanas. Mas assim, a gente poderia falar sobre diversas influências que há de África no Brasil. Afinal, durante muito tempo, incluindo hoje, né, a maior parte da população é afrodescendente. E muita coisa é passada de geração em geração. Um outro exemplo também que a gente pode falar são algumas palavras, né, como por exemplo dengo, cafuné, cachaça, moleque e tantas outras palavras possuem origens africanas, né? Outro aspecto que a gente pode falar também é a culinária, não é? Os povos originários de África, antes dos portugueses, já possuíam todo um paladar e uma gastronomia muito própria deles.
E quando foram escravizados e trazidos ao Brasil pelos portugueses, tiveram muitas vezes que improvisar, recriar coisas aqui com base na gastronomia que eles já possuíam e trabalhar com ingredientes que há no Brasil mas que não há em África e vice-versa, né? E essa vai ser a origem de muitos pratos que a gente come até hoje em dia, né? Como acarajé, feijoada, vatapá, cocada, angu. Todos esses pratos são pratos que a gente pode chamar de afro-brasileiros. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Dê o seu apoio para desenvolver um melhor laboratório histórico. Curtam nossas páginas do Instagram e Facebook, colabore financeiramente com o Lab, dando o que puder. Para isso, acesse nosso PicPay ou envie um Pix para colaborar conosco. Te aguardamos e muito obrigado por nos ajudar.